tinha planejado envelhecer com ele, agora foi tomada por uma súbita viuvez. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor de Jacó. Talvez você que já perdeu um pai que era uma coluna para você, ou uma mãe que era mais do que uma mãe, ou um pastor que foi para você como um pai. Talvez que você que tenha perdido um marido ou uma esposa, um filho. Você fez planos e os planos todos morrem junto com aquela pessoa. Não vai envelhecer junto, não vão mais viajar juntos, não vão. E agora, Glorinha? O que fica no lugar daquele vazio? O que vai preencher? Mas esse Jacó que está sofrendo tanto, tem agora nos braços um bebê. Um bebê que recebeu um nome, amém, igreja? O nome dado pela mãe, me ajuda aí, você que prestou atenção na leitura. Qual foi o nome que a mãe chamou esse menino? Benoni. E você que conhece hebraico, eu sei que você é acadêmico de hebraico, sabe mais do que eu, com certeza. Hebraico vai dizer que Benoni significa filho, diga comigo, filho da minha aflição. Raquel tem coisas para me ensinar a não fazer. Uma coisa que Raquel não sabe fazer é dar nome para filho, irmãos. Porque ela permite que a sua própria dor contamine a vida dos outros. Isso é algo que eu e você precisamos aprender a parar de fazer. Não permita que o seu mau momento seja uma sentença para a vida de outra pessoa. Ela contamina todo o futuro daquele menino. O menino nem nasceu. E ele já nasce debaixo de um signo, debaixo de uma estigma, debaixo de uma maldição. Você vai ser sempre lembrado como motivo da morte da sua mãe. Você vai ser sempre um filho da aflição. E Jacó, com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento, com todo o seu próprio luto, porque ele também está perdendo alguém, que para ele era talvez o que ele tinha de mais importante naquele momento da sua vida. E ele não permite que a sua dor contamine o futuro do seu filho. Ele pega aquele bebê nos braços e ele diz, não será Benoni. O nome desse menino é Benjamim. Benjamim, você conhece também hebraico, significa filho da minha, diga comigo, filho da minha destra. Destra aqui significa não apenas a mão direita, no sentido literal, mas é mais do que o filho daquela que me ajudava. A destra também escute isso, na cultura semítica, na cultura hebraica, é pela mão direita que se projeta, é pela mão direita que se executa, é a mão que trabalha, é a mão que decide, é a mão que realiza, é a mão que sonha, é a mão que faz. O que Jacó está dizendo é, esse meu filho, ele vai sonhar, ele vai decidir, ele vai executar, ele vai romper, ele vai vencer, ele é filho da minha força, ele é filho da minha alegria, ele é filho da minha honra. Eu me admiro com Jacó, que não permite que toda a dor que ele carrega no seu peito o impeçam de ter uma visão de futuro em que ele consegue enxergar. Essa dor é um momento, essa dor não é definitiva, essa dor é hoje, essa dor não vai entrar amanhã, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir amanhã. Jacó me ensina a descontaminar o amanhã, a não permitir que o retrato do presente, a fotografia do presente, se torne um quadro da eternidade. Não, irmão, não. É Paulo que vai dizer para nós aos Coríntios que a aflição do momento ela é leve e ela é temporária e não se pode comparar com o peso eterno de glória que Deus nos tem reservado. A aflição de hoje é leve, ou seja, o que significa leve, Glorinha? Significa leve é o que você pode suportar. Ela não é pesada demais para você, ela é suportável. Ai, Glorinha, mas é muito difícil, eu sei. Mas é suportável. Diga comigo, é suportável. Leve, leve a gente carrega, sim ou não, irmãos? É. O Senhor não diz para nós que é pesado. Ele diz que junto com a aprovação, Ele envia o escape, Ele envia o livramento. Ele sabe, Ele não nos prova além das nossas forças. É leve. Glorinha, mas ele saiu de casa. É leve. Mas o diagnóstico chegou. É leve. Glorinha, mas o luto bateu a porta. É leve. Mas a porta de emprego se fechou. É leve. Como você pode dizer que é leve, Glorinha? É leve se a gente comparar com o peso eterno de glória que nos está sendo reservado. Irmão, em nome de Jesus, pare de olhar para o momento presente. Pare de olhar para essa fotografia do diagnóstico, do status, da separação, da dor, da doença. Pare de olhar para aquilo que no momento o diabo te acusa, te denuncia, aquilo que quer te envergonhar, que quer te desonrar, que quer te desanimar, que quer te fazer arrefecer na fé, esmorecer na fé, desfalecer da fé. E pare de fotografar esse momento. Bota na parede para dizer, vai ser sempre assim. Não,
O Senhor hoje está dizendo para você, não vai ser sempre assim. Oh, Benoni, tu não és Benoni, tu és Benjamim. Hoje tu estás sofrendo. Amanhã vem honra de Deus. Amanhã vem a boa notícia de Deus. Amanhã vem a boa nova. Que Deus nos permita, irmãos, tirar das nossas paredes as fotografias do passado e substituir pela esperança da promessa que vai se cumprir no amanhã de Deus. É interessante que Raquel morre no caminho. Sabe o que caminho fala? Caminho fala de passagem, sim ou não, gente? De transitoriedade, de algo que não é definitivo. O luto não é definitivo. Ele é uma passagem, ele é um capítulo da sua história. Ele não é a sua história inteira. Glorinha, mas eu fui marcado na minha infância. Eu fui tocado na minha adolescência. Glorinha, mas eu fui traumatizado por um evento, por uma pessoa. Oh, meu irmão, que aquilo morra no passado e que seja não um coveiro, não uma sepultura do teu futuro, que seja um episódio da tua vida, um capítulo que você vai usar e vai dizer, com o consolo com que eu fui consolado, o Senhor me dará a consolar muitas outras pessoas. Irmãos, é caminho. E pelo caminho, de vez em quando, a gente deixa os nossos mortos. E nos dói sepultar os nossos mortos. Mas a gente não pode carregar um morto com a gente para dentro do futuro. Porque o Senhor tem esperança renovada para nós, irmãos. Primeira lição que eu aprendo. Vamos encerrando, irmãos. Encerrando no gerúndio. Para não mentir e você também não criar falsas esperanças. Mas encerrando. Sistematizando, melhor, o que foi dito. Primeira lição que eu aprendo com Raquel. Cuidado para não deixar de viver o presente como um presente. Qual é o problema de Raquel? Raquel teve um primeiro filho, um filho mais velho chamado José. José, irmãos, é um presente, sim ou não? Quem não queria ter um José em casa? Olha para o teu filho hoje e profetiza, você vai ser José, vai ser governador, o Senhor vai te honrar, tu vai ser fiel, porque José tem a marca da fidelidade, aquele menino é fiel na casa de Potifar, ele é fiel no fundo do poço, ele é fiel dentro da prisão, aquele menino é fiel, e a Bíblia diz que onde ele estava, o Senhor era com ele. Todo mundo quer ter um filho José, só tem uma mulher que não está contente com o filho José, a Raquel, porque a Bíblia diz que quando José nasce, ela diz o seguinte, que o Senhor agora me dê outro filho. Sabe o que Raquel me ensina? O perigo da ingratidão. Que a gente é capaz de receber uma bênção tremenda de Deus nas mãos e olhar e dizer, é pouco, eu quero mais. É insuficiente, não me basta. José é legal, mas a Lia, quantos filhos a Lia tem? Deixa eu fazer uma pergunta, igreja, só para você que estuda a Bíblia. E você que não estuda, a partir de hoje vai começar a estudar. Presta atenção nisso. Todos os filhos de Lia valiam por quantos Josés? Com todo respeito, eu boto na balança os 10 filhos da Lia e troco todos eles por um José. Sabe o que Deus deu para a tua mão? Um presente tremendo que você não consegue enxergar porque está se comparando com os outros. Você não enxerga o potencial, você não enxerga a beleza, você não enxerga a maravilha, porque você diz, mas a outra tem mais. Tem não. Você tem um que vale por 10. Você tem um José que vai herdar as promessas. Esse menino vai governar o mundo do seu tempo. E você está preocupado porque a outra tem mais quantidade? Vale mais a qualidade do que a quantidade. Minha irmã que está aqui, meu irmão que está aqui, para a sua família ser uma família completa no Senhor, não te falta mais nada. Você tem tudo que Deus quer que você tenha. Você tem a paz que o Espírito te dá. Você tem a perseverança que Ele administra no seu coração. Você tem fé para mudar as circunstâncias e vencer a cada dia. O Senhor já te deu o que você precisa. Seja grato. Terrível coisa é alguém receber um presente e dizer, é pouco. Não quero. Esperava mais. Um filho? Por que não veio trigêmeos? Tem uma irmã lá na nossa igreja, a irmã Flaviane. Ela já tinha uma menina, passaram-se 10 anos, ela queria um outro filho, amém? Ela queria só 2. Irmãos, Deus presenteou ela com trigêmeos. Ela tinha uma menina e agora ela tem 4 filhos. A Raquel devia estar com inveja, espumando da irmã Flaviane. Ela esperava? Não. Ela queria? Não. Mas Deus deu. Sabe o que ela fez? Ela disse, Senhor, eu não entendo o mistério, mas eu sei que no meu ventre tem 3 príncipes. 3 que vão te honrar. Eu sou grata por aquilo que Deus me dá.
Eu sou grata pelo sim, eu sou grata pelo não. Eu sou grata pela porta que Deus abriu e pela porta que Deus fechou. Eu sou grata pelo jeito que Ele trabalha e o jeito que eu não entendo. Pela fé eu agradeço. Raquel, aproveita José, você não vai ter ele para sempre. Ela não sabia que ia morrer jovem. Ela não sabia que ela não ia ter a oportunidade de ver esse menino se formar no Egito. Ela não sabia que não ia ver esse garoto cumprir tudo que Deus sonhou para ele. Ela só tinha a infância dele e ela desperdiçou. Ah, meu irmão, vamos parar de desperdiçar o tempo que Deus tem nos dado com a nossa família. Você gasta tanto tempo reclamando do que o marido não faz, do que o marido não tem, do que o marido não é. E você não sabe o tempo que Deus tem te dado. Olha para o que Ele tem, olha para o que Ele faz, olha para o que Ele é. E o Senhor vai fazer mais por meio da sua gratidão. Maridos que estão aqui, pare de comparar a sua esposa com uma mulher que não existe. Só existe na sua cabeça. Às vezes ele diz assim, mas mamãe fazia diferente. Mamãe serviu no tempo dela. O que você tem agora não é mamãe. Você não casou com a sua mãe, tu não é maluco? Tu casou com a outra mulher. E agora vai cuidar dela, para ela ser uma bênção. E ela vai cuidar de você, para você ser abençoado também. Para de comparar, irmãos. A gente compara com as famílias que a gente não conhece, porque só tem uma família que você conhece. Qual é? A sua. Você compara com o Instagram, com rede social, com novela, com filme? Irmãos, me perdoe, eu vou ser um pouco informal. Mulher, pare de esperar que seu marido vire o Thor. Ele nunca será o Thor. Porque nem o Thor é mais o Thor. O Thor ficou velho e ficou barrigudo também. Pare de ficar esperando. Aí a gente vai para Hollywood e volta para casa reclamando. A gente liga a televisão, está dando Irmãos à Obra. E aí você começa a ver, pia de mármore. Aí você olha para sua cozinha, não tem pia de mármore. E agora você está infeliz porque te falta uma pia de mármore. Pelo amor de Deus. Até ontem a goteira não te incomodava, mas agora você diz, se eu morasse não sei aonde, se eu fosse casada com um milionário, eu não estava vivendo essa luta. Em nome de Jesus, Raquel, cuida desse José, porque o Senhor vai fazer uma obra muito grande por meio desse menino. Se alegra nele. Se fortaleça no Senhor e diga, Senhor, eu te agradeço. Filho, é esse que eu tenho. É esse maridinho barrigudo, é esse careca, é essa esposa meio devagar, meio lerdinha. É esse aqui, Senhor, mas é meu José. Tem promessa para ele, tem futuro para ele, tem vitória para ele. E por meio dele, o Senhor vai salvar a geração inteira de israelitas e de egípcios do mundo. Raquel, se eu pudesse entrar na tua história hoje, eu diria, quando nascer José, em vez de dizer que o Senhor me dê logo outro, diga assim, Senhor, eu te agradeço. José, me basta. Se o Senhor quiser acrescentar, glória ao teu nome. Se o Senhor não quiser, glória ao teu nome. Em todas as coisas, seja glorificado o teu nome, Senhor. Segunda lição que eu aprendo, irmãos, é que a gente não escolhe a hora da partida, mas a gente pode escolher como partir. Escute isso. Ninguém aqui sabe como vai morrer. Amém ou não amém? Ninguém aqui sabe o horário, ninguém aqui sabe o jeito, e nem pensa muito sobre isso não, porque não te acrescenta nada. Tem gente que é doido, viu, pastor? Fica pensando, será que eu vou morrer afogado, queimado, no tiroteio? O Senhor te repreenda, para com isso, rapaz. Isso lá te compete, ficar... Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, mas a Raquel, quando está no momento final, ela gasta o último fôlego de vida dela para amaldiçoar o filho. Deus está dando, irmãos, uma lição para mim e para você. Eu não sei quando vai ser, mas eu escolho viver uma vida de glorificação a Deus, de tal forma que quando aquele dia chegar e quando a morte me surpreender, ela vai me encontrar não amaldiçoando ninguém, ela vai me encontrar bendizendo o Senhor. Assim como Jó fez, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor te recolher hoje de madrugada, você não vai estar praguejando, você não vai estar murmurando, não vai estar fofocando, não vai estar inventando história, não vai estar na rede social de ninguém. Sabe o que você vai estar fazendo? De joelho, orando ao Senhor, dormindo sonhos de Deus e pensando, Senhor, na hora que o Senhor estiver aqui pronto para me recolher, eu quero estar contigo para sempre. Terceira lição que eu aprendo, irmãos, avançando. Essa daqui é o que a gente já falou. Não fazer do momento presente, do instante que nós estamos vivendo, a sentença de uma vida inteira. Aquele momento de dor, Raquel, era o seu último momento, mas era o primeiro momento da vida do pequeno Benjamim. E você, Raquel, quase arruinou o futuro desse menino
por causa de um momento de dor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar, por causa de um momento de dor, um momento de confusão, um momento de insatisfação, você pode ter lançado uma palavra que sepultou o sonho de alguém? Será que uma vez você já entrou dentro de casa e falou, tá vendo? Esse garoto não vai dar para nada. Olhou para a filha e disse, tá vendo? Estabanada mesmo, igual tua mãe. Ofendeu a filha e a mãe. Entrou dentro de casa e falou, mas você é uma praga mesmo, eu não sei porque casei com você. Quantos nós já não ouvimos palavras de maldição? E eu fico pensando, é um momento de dor, será que você não consegue segurar sua língua, mulher? Será que você não consegue segurar sua língua, rapaz? Homem que está me ouvindo. Quando vier a ira, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não peca por causa da ira. Peça ao Senhor, Espírito Santo, me dá domínio próprio. Freia a minha língua, me ajuda a controlar os meus sentimentos, me ajuda a ser prudente, a ser sensato, a não ser louca, porque a mulher louca destrói a sua casa. Você está me ouvindo aqui? Um momento de dor pode arruinar o futuro inteiro de alguém. E o Senhor está me ensinando, o que você faz com o seu momento de dor? Cuidado, como você administra a sua dor. Meu tempo está encerrando, eu preciso dizer só, minha voz também está indo embora, irmãos. Eu vou usar o que me resta. Eu estive em Jaraguá do Sul, que é uma cidade lá em Santa Catarina, onde moram meus tios, família do meu pai. E lá nós ouvimos uma história que eu vou compartilhar com a igreja. Uma igreja que não era grande, era uma igreja pequena, se envolveu numa situação lá, disputa por terreno. A igreja já estava com um contrato, alugando um espaço. Por alguma razão, uma outra empresa, que é uma mega empresa da cidade e do país, tinha interesse naquele espaço, inventou um imbróglio judicial e conseguiu a posse do terreno e expulsou a igreja dali. Escute isso, uma igreja simples não tem como competir com um conglomerado, certo, irmãos? Humanamente falando, a disputa nat-morta, não tem futuro. Mas o advogado pegou, vamos tocar isso aí. A igreja perdeu o terreno e foi parar num lugar longe, ruim, acesso difícil. O pastor daquela igreja passa todo dia, porque a cidade não é tão grande, passa todo dia na frente daquele que era o terreno da igreja. O que ele vê? A empresa instalada. E a empresa começa a fazer obra. Porque a empresa tem muito dinheiro, ela começa a investir. Tudo aquilo que o pastor sonhou para a sua igreja, ele não viu realizar. E ele fez pior. Ele viu o inimigo. Olha que luta, irmãos. O inimigo botou o piso que ele não podia botar. O inimigo botou o ar-condicionado que ele não podia botar. O inimigo expandiu e colocou parede e alvenaria e fez um trabalho. E ele olhava aquilo e ele sentia uma raiva no coração dele. Que ele dizia assim, Senhor, o Senhor permitiu que o teu povo fosse expulso desse lugar para o inimigo prosperar aqui? E o inimigo constrói, alarga, bota, atira. E ele passava, mas ele começou a orar. Porque o processo está correndo na justiça. Ele sabe que perdeu. Mas ele também é crente, ele não pode esquecer que ele é crente. E você não pode esquecer que você é crente. E ele coloca a fé no Senhor. E ele diz, Senhor, faz um milagre. Senhor, reverte isso. E cada dia mais ele olha, os anos passam. Irmãos, lá na frente, sobe de instância. Primeira instância não resolveu. Segunda instância é improcedente a causa para a igreja. Quando chega num tribunal superior, não tem mais esperança, ele sabe que vai perder. A decisão é revertida. E de repente, a posse que era da empresa deixa de ser. A igreja volta a ocupar o espaço. E tudo que a empresa tinha construído fica para a igreja. Alguém olhou e disse, você não achou estranho que a empresa ficou esses meses todos aqui e eles construíram um ambiente que é igualzinho a uma igreja? Eles botaram espaço para a igreja, a dependências de igreja, cara de igreja, e alguém disse para ele, eles estavam construindo, não era para eles, era para a igreja. Se aquele pastor usasse a língua dele para murmurar, ele tinha perdido a bênção. Deixa eu falar alguma coisa para você aqui. Você está vendo o inimigo prosperar. Você está vendo ele se levantar. Você está vendo ele vindo afrontar, fazendo e acontecendo. Vai para o joelho e fica quieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Escute isso. Vai esperar no Senhor, porque a vitória vai vir. E você vai sentir vergonha se você gastou sua língua para amaldiçoar alguém. Corre que dá tempo de apagar aquele post que você fez. Desavergonhado no Instagram. Ofendendo alguém, ou maldizendo alguém, ou dando para trás. Usa agora a sua rede social para dizer, não sei o que vai acontecer, mas glória ao nome do Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele conduz o processo, Ele vai me conduzir à vitória. Raquel me ensina, por fim, o que não posso fazer. Ela me ensina, com essa atitude louca dela,
Na verdade, não ela. Aqui quem me ensina é Jacó. Não importa do que nos taxaram, nomearam, sentenciaram, Deus é aquele que muda o nosso nome. Irmãos, escute isso. Raquel, ela se aposta de algo que não é do seu direito. Ela se autorroga uma posição que não é dela. Ela diz assim: eu vou nomear esse menino e o nome dele será Benoni, filho da minha aflição. Jacó é o pai. Jacó intervém. E ele diz: eu sou o pai do menino. Eu assumo a responsabilidade de nomear. E o nome dele não será Benoni. O nome dele será Benjamim. Escute o que Deus falou comigo e fala com você nessa noite. Nós também temos um pai. E o nosso pai também intervém a nosso favor. Não importa o que o mundo, a tua família, ou quem quer que seja, nomeou você, taxou você, sentenciou você. O teu pai mudou o seu nome. Seu pai olha para você e diz: filho da minha honra. Você não é rejeitado, você não é abandonado, você é um filho amado, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo de todas as heranças que o Senhor tem para nós. Você vai sentar no trono com Ele, meu irmão. Nós já estamos assentados com Cristo nas alturas. Meu irmão, não abra mão disso. Sabe por que esse é o final. Sabe por que Jacó se sentiu no direito de mudar o nome da criança? Porque Jacó sabe, ele viveu na pele. Ele sabe a experiência de ter o seu nome mudado. Porque ele também nasceu Jacó. E Jacó significa suplantador. Significa trapaceiro. Significa alguém que vai tentar pegar o lugar que não é dele, um usurpador. E ele cresce com esse nome, ele cresce com essa peixe, ele cresce com essa vida. Até o dia, lá no Val de Jaboque, que o Senhor encosta nele e diz: teu nome não vai ser mais Jacó, teu nome agora é Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Meu irmão, quem teve o nome mudado sabe o poder de Deus de mudar os nomes. Ele diz: eu sei, Deus mudou o meu nome, eu também vou mudar o teu nome, meu filho. Você que teve o seu nome mudado, fale para alguém que você conhece na sua semana hoje, amanhã, segunda, terça. Fale para alguém que está vivendo uma vida de fracasso, uma visão derrotista, uma visão pessimista, achando que não nasceu para nada, achando que não nasceu para dar certo, achando que Deus esqueceu dele. Você teve o seu nome mudado, meu irmão. Vai evangelizar alguém, vai dizer para alguém essa semana: o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar o teu nome, o Senhor vai entrar na tua vida, Ele vai intervir, vai mudar o teu destino. Deus faz o que os homens não podem fazer. Como igreja, nós temos uma missão: clamar para essa sociedade que Deus ainda muda nomes, que Deus ainda pega aqueles que não são, para provar para o mundo que quem é Ele. Deus ainda levanta do monturo e faz assentar dentre os príncipes. Deus ainda dilata os nossos lábios. Deus ainda faz com que a estéril seja mãe de filhos. Deus ainda abre porta onde não há porta. Deus ainda muda nomes, irmãos. Talvez você precise profetizar para você mesmo, para sua empresa, para o seu ministério, para a sua família. Tu não serás Benoni, tu és Benjamim de Deus. O Senhor te elegeu, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor te levantou nessa geração. Mude nomes, irmãos. Nós somos como Jacó, uma voz que ecoa para dizer: o mundo não sabe, nós sabemos. O diabo já perdeu, o Senhor é vencedor. Temos uma missão e não podemos nos calar. A conclusão que eu e você precisamos tirar disso é que alguns nomes foram mudados na Bíblia, irmãos. O próprio Jacó também se chamava Israel. Pedro, também, Simão, aliás, também vai ser chamado de Pedro. O próprio Esaú recebe o nome de Edom. Paulo também vai ser chamado de Saulo. Pessoas tiveram seus nomes mudados por inúmeras razões. Abrão vira Abrão, Sarai vira Sara e por aí vai. Você conhece a história. E muitas pessoas conviveram com os dois nomes. Paulo também continua sendo Saulo, ele não vai deixar de ser. Ele é Saulo para os judeus e Paulo para os gentios. Edom continua sendo Edom e também é chamado de Esaú. O que você está dizendo, Glorinha, nessa conclusão? Onde você quer chegar? Eu vou dizer para você agora. É possível até que algumas pessoas convivam com seus dois nomes. Você sabe quem é que nunca teve? Nunca